Reverendo Jailson começou há 2 domingos uma série baseada num livro do teólogo D.A. Carson. E o Carson fala sobre o escândalo da cruz e da ressurreição. O pastor Jailson já falou 2 domingos sobre textos que enfatizam o impacto da cruz do Calvário. E hoje, por ocasião da Páscoa, é claro, eu vou falar da ressurreição de Cristo Jesus. E no próximo domingo, pastor Jailson então encerra essa série sobre morte e ressurreição de Cristo. E o título da mensagem de hoje é Fé que titubeia, porque a Tomé é o exemplo máximo na Bíblia de quem crê, mas não crê com firmeza inabalável. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, nós vamos ler versos 24 a 31, na verdade eu farei essa leitura e eu vou pedir para você acompanhar a leitura desse texto. João 20, de 24 a 31, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra com o objetivo de explicá-la e aplicá-la às nossas vidas. Eu tenho essa tarefa e eu peço que o Senhor, na tua misericórdia, me use para encorajamento meu e dos meus irmãos. E que os nossos corações estejam prontos a receber a semente da palavra nessa manhã. Desperta aqueles que precisam ouvi-la. E faze-o para a tua glória, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nessa manhã eu quero falar sobre dúvida. Dúvidas que eu creio seja mais comum do que às vezes a gente admite. Dúvidas sobre nossa fé, sobre o cuidado de Deus, sobre as coisas espirituais. Eu creio que dúvida seja algo comum tanto entre crentes quanto descrentes. Deixa eu começar com os descrentes. Ateus, por exemplo, quando eles são honestos, eles admitem que já questionaram o seu ateísmo. E não é sem razão. Afinal de contas, a Bíblia fala que eles têm conhecimento de Deus, e esse conhecimento fica pressionando lá dentro, é tão forte que ele como se combatesse de alguma maneira o seu ceticismo. Para que ele continue ateu, a Bíblia diz que ele tem que suprimir a verdade de Deus, substituindo-a por mentira. Por quê? Porque tudo que Deus revelou fora dele e até dentro dele apontam para o Criador. Então até ateus, quando são honestos, admitem que têm dúvidas com respeito ao seu ceticismo, ao seu ateísmo. Crentes, eu imagino, têm dificuldade de reconhecer que dúvidas também os assolam. Mas nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para o fato de que dúvida, no sentido mais lato, é algo próprio, se não de todos, da grande maioria dos cristãos. Um livro interessante que eu li parte essa semana, de Gary Habermas, chamado O Fator Tomé, ele trata de como dúvida é comum na vida de fiéis. Ele afirma que dúvida pode ser falta de certeza sobre a veracidade do cristianismo, isto é, você pode questionar se o cristianismo é verdadeiro, esse é um tipo de dúvida, normalmente é sobre esse que nós pensamos. E aí talvez você diga assim, graças a Deus, pastor, esse problema não tem. Mas também pode ser sobre a sua própria fé, dúvida sobre o seu relacionamento com Deus,
o seu desempenho espiritual, ou sobre como ela, isto é, a sua fé, se aplica às situações da vida real. E neste último caso, eu creio que muitos de nós se encaixam. Existem crentes que duvidam da sua própria salvação, existem crentes que questionam o cuidado de Deus, ou tem algum tipo de incerteza quanto às promessas de Deus, ou quanto à direção de Deus. Você já não duvidou se de fato Deus está te guiando por esse caminho ou por aquele caminho? Não questionou, será que isso aqui é agradável a Deus ou não é? Esse tipo de dúvida, ele assola muitos crentes. Alguns sofrem mais com isso, outros menos, porque os tipos de dúvidas são diferentes, mas eu creio que elas são comuns em fiéis. E eu quero mostrar para você que elas são comuns, mesmo que você tenha dificuldade de admitir, porque elas foram comuns até na vida de grandes homens de Deus da Bíblia. Eu quero dar alguns exemplos, para facilitar o seu reconhecimento de que dúvida é comum. Porque eu sei que tem alguns nessa manhã que são céticos quanto ao fato de que já duvidaram. Duvidam que de fato já duvidaram da sua fé um dia. Mas eu quero mostrar para você como isso é comum. Deixa eu citar alguns exemplos conhecidos. A Escritura fala de cristãos de ânimo dobre. A ideia aqui é de ter dúvida, é de fazer questionamento. Está lá em Tiago capítulo 1. Fala sobre pessoas que têm inquietações sobre a provisão de Deus, o que comer, o que você vai vestir, o amanhã. Isso também está ligado com dúvida. A Escritura fala de pessoas que têm fé, mas que não têm fé suficiente. Inclusive, uma vez um homem chegou para Jesus e falou: creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele tinha algum grau de dúvida. Essa caminhada trôpega acontece inclusive com grandes homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos começar com o exemplo de Jó. Jó, para a maioria de nós, é aquele homem tremendamente fiel, que no começo perde filhos, todas as posses e saúde, e ainda assim não maldiz a Deus. Você fala, o cara é bom. Mas é porque você costuma ler Jó capítulo 1 e 2 e depois cansa no meio do livro. O Jó do meio do livro é um Jó que questiona se Deus de fato está sendo justo com ele. Sabe o que ele faz no meio do livro? Ele pede uma audiência com Deus. Deus, eu quero que o Senhor apareça aqui, nós vamos conversar. Vamos conversar, porque não tem razão de eu estar sofrendo do jeito que eu estou sofrendo. Eu não estou entendendo isso, eu estou questionando se o Senhor de fato é justo. Porque olha a minha vida. Eu te sigo fielmente, eu amo o Senhor, e olha como é que eu sou tratado. Ele tem dúvidas sobre a justiça de Deus. Ele acha que ele sofre sem razão. E isso acontece várias vezes no decorrer do livro. Vamos pegar um outro exemplo. Abraão, muitas vezes chamado de o pai da fé. Pois o próprio Abraão também questiona a promessa de Deus. Quando? Quando ele esconde a identidade da sua esposa. Não uma vez, 2 vezes. Se ele cria que Deus faria da sua descendência numerosa, por que ele tem dificuldade de acreditar que Deus vai preservar a sua vida? Hebreus 11 fala que quando ele entregou a Isaac, ele acreditava que Deus era capaz de trazer o seu filho dentre os mortos. Ora, se ele cria assim, como é que ele temia a morte quando ele falou que Sara era irmã? Então a fé de Abraão é uma fé inconstante. Porque ora acredita que Deus pode ressuscitar filho, ora tem medo de que ele vai morrer. Mesma coisa no caso de quando ele recebe a promessa de que ele teria um filho na velhice. A gente lembra da história de Sara, de que Sara riu. Mas antes disso, fala que Abraão riu. Sobre Sara é dito que ela riu no íntimo, sobre Abraão não fala que foi no íntimo. Ele falou, não, o senhor está de brincadeira, Senhor. Mas você diz assim, mas peraí, isso não é o Abraão que, quando Deus mostrou as estrelas do céu, ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça? Exatamente, 2 capítulos depois ele duvida. Que fé é essa de Abraão que uma hora crê e outra hora titubeia na fé? Vamos para o Novo Testamento. Tem um personagem que Jesus rasga elogios para ele, João Batista. Diz assim, nascido de mulher não tem maior do que ele. E no entanto teve um momento que o João Batista está lá na prisão, ele fala assim, ele pede para os seus discípulos, vamos perguntar para Jesus se ele de fato é o Messias. Você fala, João, estava achando que você era bom, cara. Você está em dúvida se Jesus é o Messias? Ele fica em dúvida. O João Batista, que Jesus em seguida vai dizer, nascido de mulher, não tem maior.
para de fato falar de como ele foi importante na preparação para a chegada do Messias. Mas ele tem dúvidas, ele balança. Pedro, que depois vai se tornar ousado, é acusado de ter pequena fé. É por isso que ele naufraga quando ele está andando sobre as águas. Paulo, você fala, não, Paulo era firme. Paulo em 2 Coríntios 1 fala que teve um momento que ele teve tanta aflição que ele desesperou até da própria vida. Por isso que naquela epístola ele fala assim, que nós ficamos perplexos. Não desesperados, mas perplexos. E é uma palavra forte, que diz respeito a ter questionamentos, ter dúvidas, ficar balançado na sua fé. O livro de Salmos constantemente reclama com Deus sobre a presença do mal. Por que a gente sofre? Por que tem mal para com aqueles que são teus filhos? Ou se não, reclama do silêncio de Deus. Tudo bem que está acontecendo muita coisa ruim, mas o Senhor não faz nada, o Senhor está ó. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Esse é o livro dos Salmos que a gente tem que ler e falar assim, ai Senhor, obrigado que o Senhor falou comigo hoje. Mas o cara está lá brigando com Deus. Dúvidas. Mesma coisa acontece em relação à própria ressurreição de Cristo. Ela é alvo de dúvida na Escritura. Diz em Mateus 28 que depois que Jesus apareceu aos discípulos, alguns duvidaram dele. Aí você fala, não é possível. Pois aconteceu. Em Marcos 16, depois em Atos, a gente vê que a ressurreição constantemente é motivo de dúvida. Então, nessa manhã eu gostaria de falar sobre a fragilidade da fé destes homens do passado e de como ela tem tudo a ver com a nossa fé cristã e de como ela pode titubear. Eu quero que você reconheça que sua fé e a minha fé não são tão inabaláveis assim. E de que nós precisamos, em meio a uma fé que balança, nos segurarmos em Cristo para que ela não naufrague. Porque esses homens que eu citei podem ter tido sua fé balançada, mas nunca naufragaram na fé. Mas não é por causa da força da sua fé, é isso que eu quero que você entenda. Eu não quero aqui falar sobre como João Batista foi forte na sua fé, como Abraão, como Jó foram fortes na fé. Na verdade eu quero falar de como Deus tratou de cada um deles segundo as suas necessidades. Porque a verdade é que Deus tratou de cada um dos seus filhos, cuidando das suas dúvidas. Então essa mensagem é para nos ajudar a entender como Jesus Cristo fortalece uma fé cambaleante. E eu quero olhar para a história de Tomé. Então, veja no texto, eu quero começar com os versos 24 e 25, falando do clamor de um homem cético. Tá? Tomé é aqui alguém que representa o cético. E quando eu falo cético, nessa mensagem, eu não gostaria que você pensasse alguém que não acredita em Deus. Eu quero que você pense que, em alguma medida, todos nós que titubeamos na fé, somos céticos. Tomé aqui vai representar o nosso ceticismo, tá? Qual é o seu clamor? Versos 24 e 25 de novo, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé havia perdido a primeira aparição de Jesus. Jesus apareceu, provavelmente encorajou os demais discípulos, mas não pense que eles estavam já cheios de gás espiritual, porque a história começa dizendo que de novo eles estavam de portas trancadas. Havia um certo medo. Tá? Jesus apareceu, mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Havia um certo temor. Então, eles estavam encorajados, mas não totalmente fortalecidos ou energizados para o testemunho deles. Isso aconteceria dali a poucos dias com o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Então, ele não havia ainda recebido a paz de Cristo. 2 vezes quando Cristo aparece aos discípulos, ele fala: a paz de Deus, eu trago vocês a minha paz, a paz de Deus seja com vocês. Tomé não havia experimentado disso. O seu ceticismo era tão enraizado que mesmo que os seus melhores amigos dissessem para ele: mas nós vimos o Senhor, ele diz: desculpa, você pode ter visto, mas se eu não vi com esses olhos que a terra há de comer, eu não vou acreditar.
Se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar. Então, ele tem um ceticismo tão enraizado que nem o testemunho das pessoas mais confiáveis a ele serve. Não serve. Tomé ainda sofre do desapontamento de ter um Messias derrotado. Eu quero que você compreenda nessa manhã que a dúvida de Tomé não é uma dúvida de quem não acredita em Deus. É uma dúvida mais emocional de quem teve seus sonhos estilhaçados. A morte de Cristo coloca fim a toda a esperança de libertação que um israelita tinha. Ele esperava que Jesus seria aquilo, e olha, que estava aparecendo, porque uma semana antes, Jesus entrou em Jerusalém e todo mundo falou, Hosana, Hosana. Fica imaginando os discípulos, até arrepiaram assim, falando, é agora. Mas ali 5 dias depois, ele é morto, aí assim, acabou. E Tomé está ainda debaixo desse marasmo espiritual. Carson, no livro que nós estamos estudando, eu e o pastor Jailson, fala que a dúvida de Tomé é o ceticismo de um homem que passou por grande desapontamento religioso, ao ponto de não querer se decepcionar novamente. E é disso que eu quero falar. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele não é alguém que não acredita em Deus. Ele não fala assim, Deus não existe. Não é isso. Ele está tremendamente desapontado. A sua dúvida tem a ver com frustração, desapontamento, com não ter os seus ideais redentivos realizados em Jesus. E normalmente esse tipo de dúvida é a que mais dói. É aquela do Salmo 73 que fala assim, quase me resvalaram os pés quando eu olhei para os ímpios e vi a prosperidade deles. Ele não fala assim, Senhor, o Senhor não existe, não é isso. Ele fala assim, Senhor, por que eu estou aqui ralando para ser crente? Se o Senhor não cuida de gente como eu. Essa é a que mais dói. É a sensação de estar desamparado, de ter sido frustrado nos seus sonhos, nas suas expectativas. E é desse ceticismo que eu quero falar. E eu creio que o nosso tipo de ceticismo é semelhante ao de Tomé. Veja que Tomé não quer mais ouvir. Ele fala assim, não adianta vocês me falaram que Jesus ressuscitou. Eu quero ver, eu quero tocar. Pelo fato de Cristo não ter morrido de forma mais delongada na cruz, ele queria ver coisas que eram sui generis em Cristo. Deixa eu explicar. O Carson, no seu livro, faz uma descrição muito interessante, em que ele diz assim, o normal de uma pessoa que morria na cruz, era demorar muito tempo para morrer, porque ele não era ferido de forma mortal logo no começo. Ele era crucificado e ele ficava lá numa situação em que ele teria que se reerguer várias vezes para poder respirar, porque o peso do seu corpo o sufocaria, fazendo com que a sua caixa torácica fosse pressionada com o peso do seu corpo. Então, na verdade, era uma morte lenta, era para sufocar alguém, era para fazer ele desgastar-se em dor, em força, para que tudo acabasse e finalmente ele sucumbisse. Então o que às vezes acontecia para acelerar a morte era quebrar as pernas de alguém crucificado, para que ele não pudesse mais se sustentar, e então ele morresse logo. Você lembra que eles vão fazer isso com Jesus e Jesus já está morto. Então Tomé sabe que o corpo dele é diferente, não tem feridas comuns, tem uma aqui que é sui generis, além dos pregos. Então ele fala assim, eu quero ver o corpo dele do jeito que de fato isto é, com as feridas que ele teve que os outros não têm. Ele quer, na verdade, provas incontestáveis de que de fato esse é Jesus, não é uma aparência de Jesus, não, esse realmente é o Jesus por causa das feridas dele. Esse tipo de pedido, de súplica, de clamor, não é mais fé. Eu digo que não é fé porque Cristo o chama de incrédulo, ou de alguém que não crê. Olha para o versículo 27. Quando Jesus aparece e fala, toca aqui nas minhas feridas, tal, no finalzinho do verso 27 ele fala assim, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. A outra tradução fala, não sejas incrédulo, mas crente. A ideia é que quando Tomé está pedindo provas incontestáveis da ressurreição de Jesus, ele não mais crê, ele é incrédulo, ele não mais tem certeza, ele tem dúvidas. Jesus e os apóstolos sempre ensinaram a importância de crer na palavra anunciada.
antes do que naquilo que nós vemos. Tem várias histórias no Novo Testamento que são muito bonitas. Vou lembrar de uma. Quando um centurião chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho gente na minha casa doente, eu preciso que o Senhor cure, por favor. Aí ele fala: ok, vamos lá. Não precisa ir, uma palavra sua, eu sei que basta. Aí Jesus fala assim: fé assim não é comum em Israel. Jesus está ensinando para os seus que crer na palavra anunciada deveria ser suficiente. Mas os homens estão atrás de sinais. E vários deles pediram sinais nos dias de Jesus. Eles queriam ver. Pedro fala assim: aquele a quem não vistes, amais. É esse tipo de fé que ele quer. Que nós amemos aquele a quem nós não vimos, mas aquele de quem ouvimos. Ele está ensinando para nós céticos que o que deveria fortalecer a nossa fé é a palavra anunciada. Mas deixa eu dizer que eu e você também temos fé semelhante à de Tomé. Nós não descremos na ressurreição. Eu imagino que a maioria de vocês está aqui num dia de Páscoa porque você acredita em Deus. Você até acredita que Jesus ressuscitou. Não tem problemas grandes com isso. Eu acho que as nossas dúvidas têm mais a ver com o impacto disso na nossa vida. Elas são mais emocionais. Elas não são sanadas pela ressurreição de Cristo. Quer ver? Às vezes a gente sofre algumas coisas na vida e nós não gostaríamos de sofrê-las de novo, natural. Mas para que a gente de fato esteja firme na fé, a gente gostaria de ter provas incontestáveis de que a gente não vai experimentar isso de novo. É o caso de quando você tem uma doença muito grave. Você quer que Deus traga algum tipo de luz para te garantir de que você não vai ter de novo. Ou quando você tem um relacionamento quebrado. Olha como você e eu temos dúvidas quando um relacionamento, seja de amizade ou um relacionamento amoroso, quando ele é quebrado, a gente tem dúvidas de que nós vamos ter agora vida tranquila nessa área. A gente tem dúvidas. A gente gostaria de ter provas incontestáveis para entrar num novo relacionamento. Isso é dúvida. Isso é medo de quem está balançado. Ou senão você teve algum tipo de queda financeira e você agora duvida de que você pode confiar no Senhor nessa área. A grande verdade é que nossos desapontamentos na vida, eles despertam dúvida. E para nós a ressurreição pode ser verdadeira, mas não tem nada a ver com essas coisas. A gente não percebe o impacto da ressurreição sobre essas situações. E eu quero chamar a sua atenção para algo que talvez você não tenha visto. Para a singularidade da ressurreição de Cristo em relação aos demais milagres. Sabe que eu e você, às vezes, nós esperaríamos que Deus fizesse assim algum milagre. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa de linha carismática, mas assim, se Deus pelo menos confirmasse, pastor, seria tão bom. Confirmasse seria mostrasse alguma coisa, que ficasse palpável, visível. A gente gostaria de ver algum tipo de milagre. Mas eu quero dizer a você o seguinte: os milagres de Cristo, por mais fantásticos que foram, eles suspendiam os efeitos da queda, mas não erradicavam os efeitos da queda. Deixa eu explicar de outro jeito. Eles faziam com que os efeitos da queda fossem momentaneamente freados. É o caso de alguém que está doente. Ele foi curado, mas não significa que ele não vai voltar a ficar doente. Ou é o caso de Lázaro, que foi ressuscitado, mas não significa que ele não volta a morrer. Então os milagres de Jesus Cristo, eles suspenderam por algum tempo os efeitos da queda. O único milagre que não suspendeu apenas, erradicou totalmente os efeitos da queda, foi a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque uma nova humanidade surgiu. Cristo não ressuscitou com um corpo mortal, ele ressuscitou com um corpo imortal. O que isso significa é que agora nós temos alguém que ressurgiu para uma nova realidade. Vou citar uma frase do John Stott. Ele fala que Cristo foi elevado a um novo nível de existência, em que ele já não era mais mortal. E eu quero que você preste atenção no efeito que isso pode ter sobre a sua vida e a minha. Imagine se você tivesse como garantia de um futuro seguro, não a promessa de que você não mais vai ter desapontamento nessa vida, mas a perspectiva de um novo tipo de existência, sem dor ou desapontamentos. Deixa eu explicar. O que muitas vezes a gente quer é que Deus apenas freie os efeitos da queda. Imagina se Deus dissesse para você assim: eu tenho algo melhor. Eu tenho uma vida sem efeito qualquer da queda. Já pensou?
Ele está ensinando para nós céticos que o que a gente pede é pouco, sabe? O que a gente pede é a garantia de que nos próximos anos a gente não vai ter mais doença, de que a gente não vai ter mais relacionamentos quebrados, de que a gente não vai ter mais crise financeira, para os próximos anos. A gente pede que os efeitos da queda sejam freados por algum tempo. A gente pede pouco. Cristo oferece mais. Deixa eu falar de um segundo aspecto desse texto. Olha como Deus é condescendente para com céticos. Versículos 26 a 28. Vamos olhar novamente. 26 a 28 diz assim: uma semana mais tarde, isto é, no primeiro dia da semana, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O que eu vejo nesse trecho da nossa passagem? Como Deus é condescendente para com os céticos. Como Deus é misericordioso, como Ele se rebaixa para estar com os céticos. Sabe, a Bíblia ensina que a gente não seja duro para com aqueles que têm dúvida, mas seja misericordioso, compassivo para com eles. E na verdade isso combina com a postura de Deus. Deus é assim. Deus sempre teve uma postura compassiva e condescendente em relação aos seus servos cambaleantes da fé. Por exemplo, Jó teve todo aquele questionamento da justiça, não é? Mas no final do livro de Jó, Deus não dá uma surra nele. Ele se arrepende e Deus lhe dá muito mais do que ele tinha. Deus não só aparece a ele que não tinha que aparecer, não tinha que dar satisfação, mas fala com Jó. Jó se arrepende e Deus lhe abençoa. E Abraão? Mesma coisa. Teve sua fé confirmada por promessas. Quando Deus fez o milagre de livrar o seu filho prometido. E o que acontece com João Batista? Jesus Cristo não fala assim: João Batista, por favor, né? Não. Ele faz milagres ali na hora e fala para os seus discípulos: corram e digam para João o que vocês têm visto. O que ele faz com Pedro? Ele fortalece a fé de Pedro. Lembra depois da ressurreição, ele fala assim: Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Você percebe que com todos eles, Jesus não agiu de forma assim a desdenhar a fé pequenininha deles. Não, ele é condescendente, ele é compassivo. Eu quero que você compreenda como isso impacta não só o nosso entendimento de Deus, mas o nosso entendimento do próximo, de nós mesmos. Todas as vezes que eu e você, de forma soberba, nós criticamos o outro que parece que não é tão firme na fé assim, nós não agimos de forma compassiva. Nós não agimos de forma condescendente como o nosso Deus o faz. Cristo apareceu no primeiro dia da semana, diz outra tradução, 8 dias depois, como ele já tinha feito, para ensinar para Tomé uma coisa: a minha aparição é descanso para a sua vida. Jesus estava iniciando um novo dia de descanso. É por isso que cristãos, desde o início da era cristã, não mais descansam no sábado, 7º dia da semana, mas no primeiro dia da semana. É o novo descanso. Cristo mostra o que significa ter os efeitos da queda erradicados deste mundo. Cristo é a primícia dessas coisas. Por isso que ele vem e sempre se apresenta e diz assim: paz seja convosco. Ele está ensinando a gente a descansar na sua ressurreição. E é isso que ele vai fazer com Tomé. Ele vai trazer descanso para esse cético apóstolo. Eu acho curioso a maneira como Jesus Cristo responde ao clamor de Tomé. Eu acho que eu teria sido um pouco mais duro. Eu acho que eu teria assim, botado Tomé na parede. Mas Jesus responde a cada coisa que Tomé falou. Ele fala assim: eu quero vê-lo. Aí ele diz: vê? Jesus fala assim: venha e veja. Eu quero tocar nas feridas dele. Ele fala: vem, coloque a sua mão. Se eu não fizer isso, eu não vou crer. Ele fala: seja crente, não incrédulo. Na verdade, as frases de Jesus Cristo, elas respondem exatamente a cada pedido de Tomé. Aqui mostra não só que Cristo sabia do que Tomé queria ou precisava, mas mostra o diagnóstico cirúrgico, vamos dizer assim, né? Desse que cuida das nossas dúvidas, do nosso ceticismo. Jesus surpreende muitas vezes aqueles de quem ele cuida. E eu creio que ele pode surpreender você, como por exemplo ele surpreendeu a família de Lázaro.
Neste livro que nós estamos usando como base, tem um capítulo que fala da ressurreição de Lázaro. E o Carson fala algo muito bonito, ele fala assim: você já percebeu como no início da história, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente para a morte, e ele fala para os seus discípulos assim: vamos ficar mais um pouquinho aqui. Mas ele amava aquela família, e o texto fala no começo de que ele amava a família. Então o que você esperaria? Porque ele amava a família, ele pegou o primeiro busão e foi. É lógico. Mas o que o texto fala? Que ele resolveu demorar. E o texto diz que era por causa da glória de Deus que tinha que ser manifesta. Ele amava tanto a família de Lázaro, Marta, Maria e o próprio Lázaro, que ele queria que eles enxergassem mais do que eles esperavam de Cristo. Tanto é que quando Jesus chega lá, você lembra que Marta fala assim: eu sei que se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ela não imagina o que ele vai fazer. Quando ele vai para o túmulo, fala assim: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Ela não esperava o que ele ia fazer. Por quê? Porque o Senhor sabe cuidar das nossas dúvidas de um jeito que a gente não espera, de forma surpreendente. Foi isso que Cristo fez com Tomé. Tomé pediu e precisava o quê? Ele precisava ver e tocar, e Jesus deixou que isso acontecesse. O que Cristo fez e faz é suficiente para Tomé responder com adoração, e é isso que ele faz com a gente. Quando nós somos tratados pelo Senhor Jesus, a nossa resposta tem que ser: Senhor Deus, Deus meu, Senhor meu. É a resposta de Tomé no versículo 28. Isso mostra que quando Jesus Cristo trata das nossas dúvidas, Ele nunca é ineficaz. Eu quero que você creia nisso nessa manhã. Você não trata com um médico que ora acerta, ora erra. Jesus não precisa ser a segunda opinião. Ele trata do seu ceticismo sempre de forma eficaz. Ele atende às nossas necessidades mais profundas. Mas eu não podia terminar essa mensagem se eu não falasse que o Salvador não só é condescendente para com o ceticismo, ele também trata dele. E ele trata não deixando de repreender a Tomé. Ainda que Cristo tenha sido condescendente com Tomé, ele não deixa de repreender e instruir o apóstolo. Dos versículos 29 até o final do nosso texto, fica muito claro. Tomé fala assim: Senhor meu, Deus meu. Aí podia terminar com uma música e fechar o filme, aí as letrinhas sobem e você fala assim: que bom. Mas não é assim que termina a história. Não é assim. Antes de subir as letrinhas, Jesus fala assim: porque você viu, você creu? Bem-aventurado quem não viu, feliz é quem não viu e creu. E aí, João, que é o evangelista que está narrando essa história, termina dizendo assim, nos versos 30 e 31. Inclusive, Jesus fez muitas outras coisas, viu? Não estão registradas aqui, mas o que está é suficiente para você crer. Ele está explicando para você que eu e você não devemos pedir mais provas incontestáveis para que a gente não tenha mais medo. O que está escrito é suficiente. Olha o versículo 30. Ele fala assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. É como se ele estivesse dizendo assim: sim, Jesus poderia fazer mais por você, ele fez muito mais durante os anos que nós andamos com ele. Não dá para escrever nesse livro. Mas, o que está registrado é suficiente para você ser encorajado em meio às suas dúvidas. Isso é importante eu dizer porque toda dúvida, embora a gente tenha que ser condescendente, compassivo, ela sempre é resultado de pecado. Sempre é resultado de pecado. Não significa que todo tipo de dúvida é pecaminosa em si, mas ela é resultado de pecado. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes as pessoas têm dúvida porque elas são ignorantes com respeito às escrituras, elas não conhecem bem, elas não foram bem ensinadas. E normalmente isso é típico de gente neófita, nova na fé. Mas é resultado de pecado, é resultado de mau ensino, de ignorância com respeito à verdade de Deus. Quando a gente cresce um pouquinho mais no conhecimento bíblico, mesmo que a gente saiba de algumas coisas, a gente fala assim: eu sei que Deus é fiel, só que... eu sei que Ele cuida da gente, mas...
Esse tipo de dúvida é pecaminosa. Esse tipo é pecaminoso. E por ter origem no pecado, precisa de remédio. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para o fato do Salvador conseguir fazer algo que eu acho lindo. Porque ele não só faz a gente amá-lo pela sua compaixão, ele faz a gente admirá-lo pela sua firmeza e pelo seu tratamento incisivo. Jesus Cristo consegue na mesma cena juntar compaixão e ira. Ele consegue ser mole e duro, macio no tratamento e firme no seu tratamento. Ele consegue ser bondoso e firme e contundente. E é importante que a gente enxergue isso, porque alguns de nós gostam mais de um lado de Jesus. Alguns de nós preferem um dos dois lados. E ele não mostra só um dos dois. Veja que é a mesma coisa que aconteceu na ressurreição de Lázaro. Uma das coisas que eu aprendi, mais significativas que eu aprendi com o Carson nesse livrinho que a gente está usando como base das nossas mensagens, é que quando ele expõe a ressurreição de Lázaro, ele fala assim, tem um momento que Maria está chorando, e fala assim o texto, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se, aí ele chora. A palavra agitou-se, na verdade, literalmente significa ficou irado. Você fala, Jesus... Está chorando a perda do seu irmão. Fica bravo no velório? Você é lugar para ficar bravo, Jesus? Mas na verdade o que está acontecendo? Jesus está mostrando ira para com a morte. Ela é inimiga dele. Ele veio para vencê-la. Ela não é natural. Não pode dizer, a morte é natural, todo mundo morre. Não, Jesus não olha assim. Para ele morte é algo desprezível, abominável. Ele consegue no mesmo momento ficar irado e comover-se, chorar por ira e por compaixão. E é o que a gente vê aqui. Jesus trata Tomé não só sendo condescendente para com a sua necessidade, mas ele também repreende o apóstolo. Ele também é contundente para com o apóstolo. Ele tinha que aprender que o testemunho dos seus irmãos, apóstolos, deveria ter sido suficiente. Porque você viu, você creu. Feliz é aquele que não viu e creu. E João fala, pois vocês não verão, mas já foi registrado bastante coisa aqui. Creiam. Não sejam incrédulos, mas crentes. Eu quero terminar essa mensagem chamando a sua atenção para a necessidade da ressurreição de Cristo nos impactar, mesmo que a gente não veja Ele com os nossos olhos, mesmo que a gente não toque nas suas feridas. Os apóstolos foram impactados. Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem que eu falei de como a ressurreição transformou os apóstolos. Eles agora têm, por exemplo, coragem para viver perigosamente por Cristo. Eles agora têm desprendimento, porque não vão ajudar nada nessa vida. Eles têm perseverança, mesmo quando estão sofrendo. Eles têm confiança de que a igreja vai triunfar, mesmo quando ele tem alguns contratempos. Eu disse isso numa Páscoa alguns anos atrás, para você ser lembrado de que a Escritura diz que quem de fato crê na ressurreição é transformado por ela. E eu quero terminar chamando a sua atenção de como é que ela pode nos transformar. E a gente vai orar sobre isso. Eu quero terminar com uma ideia que eu aprendi com um livro do John Stott, em que ele fala de como é que a ressurreição de Cristo se torna a nossa segurança. 3 coisas e a gente encerra. Primeiro, Cristo nos garante o perdão dos pecados. A gente na nossa ordem de culto. E por que isso é importante? É que a ressurreição foi a confirmação do Pai de que o pagamento do Filho na cruz foi suficiente. Então o Pai está ressurgindo como quem diz, eu aceito o seu pagamento. E por que isso é significativo? É porque uma das nossas dúvidas, um dos nossos temores, diz respeito a algumas culpas que a gente adquiriu ao longo dos anos. A gente tem medo de que isso volte para nos amedrontar. Tem coisas que você já fez e que você coloca guardada no armário, bem escondidinho, por entre as roupas assim. Tem coisas que eu já fiz, que você já fez, que a gente ainda tem medo do impacto que isso pode ter se isso vier à tona. E se isso te assola, é sinal de que você tem medo do seu passado, pois a ressurreição de Cristo é a melhor confirmação que Deus poderia te dar de que o seu passado está resolvido. Sabe aquele medo que você tem? Resolvido.
Segunda coisa, a ressurreição de Cristo nos garante o poder de Deus de transformar pessoas. Você lembra que Jesus Cristo foi transformado em um corpo, de um corpo mortal para um corpo incorruptível? Então, isso é prova de que a ressurreição tem um poder transformador. E se ela tem um poder transformador, então isso garante um presente mais encorajador. Por quê? Qual é a nossa grande frustração hoje em dia? Por que você volta domingo após domingo para ouvir a mensagem? É porque você sabe que você promete muita coisa que você não cumpre. Que você gostaria de ser diferente, mas assim, o seu presente não é tão 10 assim. O meu também não é. A gente gostaria que fosse, a gente gostaria que nossa vida fosse assim, 3 degraus a cada semana, espiritualmente falando, nas nuvens, mas não é. Não é. A ressurreição de Cristo é a garantia para nós de que no presente há poder transformador à nossa disposição. Uau! Então eu posso confiar de que Deus pode me transformar nesta vida? Pode. E fazer-me vencer algumas das minhas fraquezas? Pode. A ressurreição é garantia disso. E por último, se é garantia de um passado resolvido, de um presente mais encorajador, também é garantia de um futuro mais brilhante. Por quê? Porque a vitória de Cristo é a prova de que o pecado, tanto no indivíduo quanto no cosmos, será resolvido. E a ressurreição de Cristo é a resolução disso. Ela nos garante, nos assegura de que o nosso futuro vai ser sem precedentes. Sem precedentes, sem igual. Com deleites que nós nunca vimos. Passado, presente e futuro resolvidos, assegurados na ressurreição. Por isso eu gostaria que você entendesse que nessa manhã, quando você veio para cá, você, eu imagino, não duvidou da realidade da ressurreição. Mas vários momentos da sua vida e da minha vida, nós duvidamos da relevância da ressurreição. Você não duvidou de que Jesus ressuscitou de verdade, mas você também foi cético, como eu fui. Nós duvidamos de que ela era suficiente para nos acalmar a alma. Sabe o que eu peço a Deus nessa Páscoa? Que você dê testemunho de como a ressurreição nos transforma e trata do nosso ceticismo. Eu queria que você falasse para as pessoas, eu sei que você tem dificuldade de crer nessas coisas, eu também tenho. Eu também tenho. Mas eu queria te mostrar quem é que tratou do meu ceticismo. Eu queria falar para você quem é que tem tratado das minhas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, mas tem alguém que tem tratado de mim. Faça disso. Que a Páscoa seja isso. Seja o seu desejo de mostrar a capacidade transformadora, a relevância da ressurreição na sua vida. É isso que eu rogo para você e para mim. Vamos orar e depois receber a bênção. Pai, nós te bendizemos nesta manhã, porque o Senhor ressurgiu, o teu Filho, e nós aprendemos desta história na tua palavra, e ela é suficiente para nos encorajar. No entanto, nossa vida cotidiana tem demonstrado que às vezes nós duvidamos da sua relevância. Duvidamos de quão impactante ela pode de fato ser na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos todos um pouquinho de ceticismo, Senhor. Por isso nós precisamos confessar nossos pecados nessa manhã. E pedir que o Senhor seja bondoso para conosco. Seja condescendente. E trate segundo as nossas necessidades. Mas que em meio à tua condescendência, à tua bondade, que o Senhor não deixe de ser firme conosco. De corrigir nossos pecados. De levar-nos ao arrependimento. De termos nossos corações tratados por Ti mesmo. Nós pedimos isso porque isso vai fazer muito bem a nós. E vai honrar ao Senhor mais que tudo. Essa é a nossa oração. Que a nossa Páscoa seja um constante testemunho de que o Senhor trata do nosso ceticismo. Em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito que em vós habita, sejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.